Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nós estamos no capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. E estamos no verso 21 e verso 22, fazer a leitura. Está dito que a natureza produz todas as coisas e efeitos materiais, ao passo que a entidade viva é a causa dos vários sofrimentos e prazeres deste mundo. Repetindo o verso 21. Está dito que a natureza produz todas as causas e efeitos materiais, ao passo que a entidade viva é a causa dos vários sofrimentos e prazeres deste mundo. Verso 22. Desta forma, a entidade viva, dentro da natureza material, segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos da natureza. Isto decorre de sua associação com essa natureza material. Assim, ela se encontra com o bem e o mal, entre as várias espécies de vida. Repetindo o verso 22. Desta forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando os três modos da natureza. Isto decorre de sua associação com essa natureza material. Assim, ela se encontra com o bem e o mal, entre as várias espécies de vida. Hare Krishna. Devi, você consegue o sânscrito para nós, por favor? Sim. Quer que eu leia? Por favor. Verso 21. Karya karana kartritve hetu prakritiruchate purusha sukha dukhanam bhoktritve heturuchate. Verso 22. Purusha prakriti sohi bhunkte prakriti jan gunan karanam guna sangosya sadasad yonijan masu. Muito bem. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem, então nós estamos seguindo aqui com o estudo que nós estamos fazendo através dos Gotas Védicas desse texto, a Bhagavad Gita. Nós estamos agora fazendo acompanhando aqui o capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Nós somos verso 21 e 22, né? Olha só, está dito que a natureza produz todas as coisas, ok? E efeitos, né, os efeitos chamados materiais, ok? Ao passo que a entidade viva é a causa dos vários sofrimentos e prazeres deste mundo, ok? Está dito que a natureza produz todas as causas e efeitos materiais. Dessa forma, a entidade viva, né, vai vagando, segue o caminho da vida, desfrutando os três modos da natureza. Isso decorre de sua associação com essa natureza chamada material. Assim, ela encontra o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Nós temos assim já pontuado algumas vezes, e sempre vale a pena, né, pontuar mais vezes, porque assim é que o conhecimento, né, ele se enraiza. A chamada natureza, que nós chamamos de a natureza material, né, a natureza material, ela é a responsável por
produzir todas as coisas e os efeitos que elas geram como consequência dessa produção, tá? Em algum momento aí, a Krishna, ele vai mencionar que tudo, absolutamente tudo, é feito pelos 3 modos da natureza material, né? Nós chamamos de natureza material, pelos 3 gunas, pelo Mahat, que é a criação, pelo Jagat, que é a criação. Tudo é feito pela criação. E o eu nada faz. Né? O eu nada faz. Entretanto, o que acontece é que o eu, ou a consciência, ela deseja, ela está despertando, né, aos poucos. Então, o processo de despertar vem junto os desejos. Porque a alma, ela é naturalmente Ananda, e Ananda significa variedade. A variedade é a mãe do prazer. Por isso que o capitalismo dá certo e o comunismo não deu, né? Por quê? Porque no comunismo você tem uniformidades, você tem sistemas, né, meio militar, assim, sistemas padronizados. As pessoas se entediam, elas ficam improdutivas, elas ficam acomodadas, no sentido de que elas entram em hibernação. A ausência de variedade coloca os seres em hibernação, por exemplo, o inverno. O inverno, as plantas, os animais entram em hibernação. Por quê? Porque não tem variedade, não tem cor, não tem, né, motivação, vamos dizer assim. Do ponto de vista pragmático, o capitalismo ele é muito mais expansivo, deu certo, porque permite às pessoas terem variedades, inventarem coisas, especularem, enfim. Né, como num parque, né? Se você tem um lugarzinho muito pequeno, as crianças ficam chateadas. Você coloca elas num parque maior, elas ficam felizes, correm, inventam histórias, né? E tal. É a natureza da alma. A alma é assim, variada. Ela quer criar, quer inventar, quer misturar as coisas para ver o que vai dar, né? Então, assim é a alma, tá? E ela deseja. Então, a alma deseja. Ela simplesmente deseja, pronto. A natureza, que é uma... eles vão chamar isso de flutuação quântica. Na verdade, são dados, né? O desejo injeta dados, estímulos na natureza. Você deseja, a natureza já está, opa, olha lá, desejo ali, ó, tá vendo só? Começou a desejar. Vamos ver. Então, a natureza vai estimular o ser nos desejos. Né? Vamos, deseja mesmo, é isso mesmo, vai que você vai conseguir. E a alma vai desejando, ela vai desejando. A natureza tem que criar um roteiro, um repertório, tem que fazer arranjos, né, para que esse desejo seja realizado. Então, ela vai calcular o coeficiente de produtividade, de piedade que esse ser tem e o desejo. Às vezes, o desejo é além do saldo que a pessoa tem para realizar esse desejo. Então, a natureza vai fazer o quê? Estimular esse jogador para produzir saldos. E na medida em que ele produz os saldos, e é o equivalente, a natureza aparece na frente da pessoa o desejo realizado. Como se fosse um passe de mágica. Quem já teve essa experiência? Nossa, parece que foi mágica, né? Eu estou vivendo um sonho. Eu estava ouvindo uma música do Roberto Carlos com a Jennifer Lopez, né? É uma música muito bonita, que fala, chegastes, nananana, ela e o Roberto Carlos. E ela respondeu, na entrevista, ela disse assim, nossa, eu estou vivendo um sonho. Isso é um sonho. Olha, as pessoas gostam de me ouvir cantar e eu estou aqui com o Roberto, né, o rei Roberto, e eu estou vivendo um sonho. Então, realização de desejos é o equivalente de viver um sonho como mágica. Às vezes as coisas acontecem como mágica. A natureza vai dando, né, todas as realizações daquele desejo e nós vivemos a experiência como se fosse um passe de mágica, uma mágica. Na verdade, é isso mesmo. A natureza é uma fada madrinha. Você deseja, ela vai realizar o seu desejo. Tudo o que você tem que fazer é ser piedosa, né? É ser como no filme do... Deixa eu fechar aqui, que o sol está entrando aqui, tá lindo. Tem o filme um filme recente que foi feito pela Cartoon, acho que é o filme que conta a história da Rapunzel. A Rapunzel é aquela menina que tem o cabelo, né? Rapunzel, né? E a mãe dela
a mãe dela, Cinderela é o nome da menina, Cinderela. Cinderela significa salpicada de cinzas. Isso é Cinderela. Cinderela significa aquela que é salpicada de cinzas, ou seja, manchada de cinzas. Por quê? Porque um dos serviços dela era limpar a chaminé na casa. Então ela estava sempre suja de cinza. E aí as irmãs, né, chamavam ela de menina suja de cinzas. E aí deram o apelido dela de Cinderela. Ficou bonito, né? O nome, Cinderela, assim, salpicada de cinzas. E ela tinha um sonho, né? A mãe dela, quando a mãe dela faleceu, chamou a menina e falou: filhinha, eu vou te dar 3 instruções para você levar com você para a vida. Tenha sempre coragem diante da vida, seja otimista, né, no sentido, tenha coragem significa tenha dignidade diante dos problemas, tenha coragem para viver a vida, seja sempre gentil, jamais resista ao impulso piedoso da gentileza, seja sempre gentil e, principalmente, acredite em contos de fadas, porque eles se realizam. Então, ela deu essas 3 instruções para a menina. Tenha coragem, seja gentil e acredite nos contos de fada, porque eles se realizam. Então, a menina cresceu com essas 3 instruções da mãe, né? E ela foi vivendo a vida e tal, toda a história se desenrolou, e no final, né, o sonho dela, o conto de fadas se realizou, ela conseguiu, encontrou o príncipe e tal. Então, esse mito, ele faz essa referência. Nós desejamos, como o verso está dizendo, a alma, desejando, ela se encontra com o bem e com o mal. Nós não queremos nos encontrar com o mal, certo? Correto? Procede? Nós não queremos, né? Claro que nós não queremos. Nós gostamos de nos deparar com o bem, coisas boas, que nos dão prazer. E não está errado desejar isso, é uma questão simples de sobriedade, de bom senso, né? Nós não queremos. Se o mal nos acontece, nós os enfrentamos com dignidade, ou vivemos com dignidade, sem lamentação, sem, sabe, terceirizar a responsabilidade, sem culpar o mundo, o universo, Deus, as pessoas. Nós assumimos com dignidade a nossa participação e vamos adiante, buscando melhorar e sair daquela condição em que nós estamos, que é a condição de dor ou de sofrimentos. Porém, somos nós os responsáveis pelos desejos. Nós queremos viver experiências boas, prazerosas, de prazer, de felicidade. Para isso, nós precisamos ter saldos. Nós temos um desejo. Qualquer desejo que você tiver. Os desejos não podem ser absurdos, e eles não devem ser prejudiciais aos demais, porque esses desejos absurdos ou prejudiciais podem eventualmente ser, inclusive, realizados, mas eles têm consequências. E as consequências são normalmente, assim, que produzem sofrimentos. Então, não é bom. O ideal é você ter desejos, pode ser qualquer desejo, tá? E cultivar esses desejos aumentando os saldos piedosos. Dependendo da intensidade, da grandiosidade dos seus desejos, eventualmente pode ser que você não consiga realizá-los numa única etapa, ou seja, numa única vida, mas é 100% certo que todos os seus desejos vão ser realizados. Isso é, o universo é uma máquina orgânica de realizar desejos, tá? E ela é projetada para estimular desejos piedosos, desejos auspiciosos, benéficos no coletivo. Só que o que acontece é que a alma, devido à ignorância, devido à letargia, ao medo e ao egocentrismo, no processo da realização dos seus desejos, produz sofrimento para outras, seja conscientemente ou inconscientemente. E essa produção de sofrimentos para outros gera prejuízos. Esses prejuízos são registrados no histórico do ser. E esse registro é devolvido ao ser. Na forma de pacotes de dados que são representados no roteiro que o ser faz enquanto vive a vida. É o chamado karma. Então, ter desejos ou viver a experiência, né, na natureza, se você quer ter uma experiência amenizada, com menos de, né, assim, experiências de dramas possíveis, então você tem que ter na pauta o cultivo de piedades. Então, é necessário produzir piedades. Tem 3 tipos de piedades que podem ser produzidas enquanto você vive, enquanto você joga o jogo da vida, honestamente, para realizar os seus desejos, cuidando para que você não cometa infrações contra os demais ao seu redor. Tá?
O jogo é assim, ele tem que ser rápido, inteligente, limpo, e ele tem que ser produtivo coletivamente. Se você joga assim, você não vai enfrentar sofrimentos no caminho. Você sempre vai ter situações favoráveis. Eventualmente pode ter algumas instabilidades, mas você consegue contornar isso com facilidade. Se você cometer infrações, essas infrações elas são devolvidas de forma equivalente no roteiro. Aí é onde a gente experimenta sofrimentos. Então, todo o processo consiste em aprender a jogar o jogo de forma rápida, inteligente, limpa e piedosa, ou seja, proativa, produtiva no campo ao redor. Então, são 3 formas de você produzir piedades enquanto você vive a vida. Piedades biológicas, piedades psicológicas e piedades espirituais. As piedades biológicas são quando nós resgatamos um cachorrinho abandonado, quando nós colocamos, né, uma coberta em alguém que está sofrendo, está com frio na rua, quando nós fazemos uma doação para uma instituição de caridade que distribui alimentos, quando nós damos remédio para as pessoas, ou somos voluntários, sabe, num campo de refugiados, furamos poço para que tenha água para pessoas que vivem em situação desértica. Piedades biológicas têm a ver com o que nós fazemos para o outro de forma analógica, para dar alívio aos sofrimentos imediatos do corpo. Essas piedades são biológicas, são caridades biológicas, e elas produzem um coeficiente de piedades que fica registrado no saldo. Tem as piedades intelectuais, que são as piedades mentais, que é quando você se predispõe a ouvir uma pessoa, a ensinar a outros, não é? Dar bons conselhos, educar os filhos de maneira racional, inteligente, ensinar as pessoas a terem, sabe, ser um ombro amigo, compartilhar conhecimentos que aliviem os sofrimentos mentais, as angústias das pessoas, apoiar as pessoas que sofrem, ter empatia psicológica daqueles que sofrem. Piedades intelectuais ou piedades mentais, escrever um livro, né? Uma obra de arte, uma música que vai produzir felicidade nas pessoas. Então, tudo aquilo que você produz intelectualmente que alivia os sofrimentos psicológicos e produz felicidade mental, são piedades. Né? Um artista, por exemplo, ele está fazendo uma obra, uma escultura. Ele pode pensar, eu estou fazendo uma escultura para expressar a minha arte. Ele pode pensar assim, ou ele pode pensar que eu estou produzindo piedades para o mundo, porque eles vão apreciar essa arte e vão se sentirem mais felizes. Ele agrega valor ao que ele está fazendo. Ou você. Né? Enfim. E tem as piedades espirituais, que são relacionados com educação, conhecimentos, que libertam o ser dos renascimentos. Essas piedades espirituais, que é o ato de você se predispor a ensinar outros a como sair da condição de ignorância e não entrar na condição delas. Que às vezes a pessoa vai tentar ajudar uma outra pessoa e acaba se afundando junto com ela. Aí não, né? Tem que trazer a pessoa para fora e não entrar com ela no coma, que aí você se enreda de novo. Aí vem as dores de novo. É como resgatar a pessoa que está se afogando. Você tem que entrar com uma certa técnica, senão a pessoa te puxa para baixo também. Tem que ter uma certa força, resistência. E se você vê que a pessoa está te puxando para baixo, ou que ela vai te puxar para... Se afasta. Se você não tem força para puxar a pessoa para fora, você tem que se afastar, porque senão vão ser 2 que vão, né, se afogar. Lá na Índia, um rapaz estava se afogando no rio Ganges, o amigo dele entrou para tentar tirá-lo. O amigo dele puxou ele para baixo, foram os 2. Né, isso tudo assim, as pessoas viram. Então, assim, é preciso conhecimento e força espiritual para poder resgatar os demais da condição, né, de ignorância. Então, você tem que cultivar o conhecimento que liberta o ser. Por quê? O conhecimento que liberta o ser vai permitir com que o ser tome a decisão definitiva de não voltar mais a renascer no ciclo do samsara. Então, todos os problemas desse ser ficam automaticamente resolvidos. Não tem mais necessidade de remédios, de alimentos,
de aconchego, de acolhimento psicológico, todos os problemas ficam automaticamente resolvidos se a pessoa adquirir conhecimento e decidir sair. Porque se ela não toma essa decisão e retoma, então requer-se novamente caridades para ela, psicológicas, biológicas, etc. Então a caridade superior é o conhecimento espiritual, é a caridade máxima. Entretanto, está dito que os sábios, nem as grandes almas, nem mesmo as grandes almas, abandonam os atos de caridade, porque elas purificam até mesmo as grandes almas. O que se dizer das pessoas comuns? Então, não é o fato de que as grandes almas sabem que a caridade superior, suprema, é o conhecimento, que elas negligenciam as caridades biológicas ou psicológicas. Por exemplo, o nosso mestre espiritual, o Prabhupada, ele tinha uma preocupação, um desejo. Ele pediu que onde houvesse um templo, que não houvessem pessoas com fome ao redor, num raio de pelo menos 13 quilômetros. Então, os devotos deveriam verificar ao redor de um templo se haviam pessoas que estavam com fome e essas pessoas deveriam ser alimentadas. Isso é caridade biológica. Preocupação, né, com bem-estar. Jesus Cristo, por exemplo, ele dava conhecimentos, mas ele também dava pão, dava peixe para as pessoas comerem. Alimentava as pessoas. É caridade biológica. Então, nós temos esses 3 níveis de caridade. Entretanto, uma caridade produz um coeficiente de conhecimento, outra produz outro, e uma produz coeficiente definitivo. Tá? Então, se você quer, assim, chegar ao nível do desejo, de ter o desejo mais auspicioso, o desejo mais perfeito, o desejo mais completo, mais maduro, o desejo transcendente da alma, então você vai desejar despertar na transcendência. Você não vai desejar renascer para ser uma pessoa famosa, importante, poderosa, bela, etc. Se acontecer, não tem problema. Bom, mas o seu desejo é despertar na transcendência, porque você vai ter tudo isso de uma forma definitiva e estável na transcendência. É mais inteligente, né? Vamos dizer assim. Só que se você não chegar nesse ponto, não tem problema. Deseje o que você deseja para viver as suas experiências, entretanto, jogue o jogo de forma limpa, rápida e proativa. Deseje e, ao viver a vida, seja piedoso, seja piedosa, tenha coragem, seja gentil e acredite nos sonhos, porque eles se realizam. O universo é uma máquina de realizar desejos. Tá? E você terá seus desejos atendidos, de qualquer forma. Então, deseje sempre desejos piedosos, auspiciosos, seja racional, tenha desejos que você, né, entenda que você também, não adianta você também ficar jogando de forma aleatória, né? Você precisa ser objetivo, desejar aquilo que você deseja e trabalhar em função daquilo, agir, né, ser prático na realização dos desejos. Mas enquanto houver desejos relativos, o processo vai ser vagar no mundo chamado material e, eventualmente, se deparar com o bem e com o mal. Esse é o problema. E aí tem que renascer também, é outro problema. Tá? Tem esses efeitos colaterais aí, mas os desejos são realizados. Tá bom? Muito bem. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.